Minha mãe sempre me diz que é muito importante orar quando se tem muito trabalho na obra para se revestir. Olá, Pai do Senhor a todos. Estamos começando mais uma pré-aula aqui pela Assembleia de Deus Ministério Sopro Divino em Mauá. Para quem não me conhece, eu sou o Kelvin, professor de escola dominical, e estamos começando mais uma lição dessa revista do terceiro trimestre de 2023. A revista que tem como tema Sejam Firmes, o ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. Iremos falar durante esses 3 meses sobre Timóteo e Tito, que foram 2 jovens que foram chamados lá no comecinho da sua vida para poder cumprir a sua missão de pregar o evangelho e ser pastor e cuidar de igrejas ali, que enfrentaram dificuldades, enfrentaram problemas, mas também tinha ali grande apoio de Paulo com suas instruções. Eles tinham muitos ensinamentos de Paulo para poder viver ali e enfrentar todas as dificuldades. Nós também não somos diferentes. Nós temos esses mesmos ensinamentos escritos na Bíblia, em que nós podemos lê-los e tê-los na nossa vida e cada dia mais praticar esses ensinamentos para podermos crescer na liderança, para quem for líder jovem, quem for jovem e um dia alçar cargos de liderança dentro da igreja, ou até no trabalho, né? Você pode ter um cargo de liderança no trabalho. As cartas pastorais nos ensinam também como devemos nos portar diante dos nossos trabalhos ali, que nós somos renumerados e passamos ali, que já é dentro do secularismo, do meio secular, mas ainda pode ser utilizado como exemplo, principalmente pelo nosso caráter, que nós devemos ter um caráter de cristão, tá? Então já vamos para a lição de número 3, que diz instruções a respeito da oração. O texto áureo ele nos diz: admoesto-te, pois, antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Está lá em Timóteo, primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 1. O resumo da lição ele diz: Paulo recomenda à igreja a disciplina da oração, pois o crente tem a responsabilidade de orar em favor de todos os homens. Os objetivos dessa lição são 3, de acordo com os 3, como eu já falei em algumas aulas, né, os 3 objetivos aqui. Cada objetivo ele tem ali dentro de um tópico. Então, o primeiro é compreender que a oração deve ser uma prioridade. O segundo é explicar o poder da oração. E o terceiro é apresentar o propósito divino na oração. A leitura bíblica em classe ela está em 1ª carta de Timóteo, capítulo 2, dos versos 1 ao verso 8. Mais uma vez eu falo que é importante ler esse daí com os seus alunos na classe de aula, cada um ler um versículo para eles poderem já se habituarem com a leitura. A leitura ela é importante na igreja, ela é importante no trabalho, ela é importante na faculdade, é importante na escola. A leitura sempre é importante. Lembrando que o cérebro, ele trabalhando, você fazendo o seu cérebro trabalhar com uma leitura, faz com que você tenha uma velhice mais sadia na questão da sua mente, da sua cabeça. Há estudos que dizem que aquele que teve uma vida ativa no seu intelecto, leva-se mais tempo para ter doenças ali que traz regressão ao seu intelecto, né? Então, incentive os seus jovens a lerem, a praticarem a leitura. E também para eles não serem alienados nesse mundo que nós vivemos hoje, né? A introdução nos diz: qual a missão do cristão em relação ao mundo e às autoridades?
No texto em estudo, Paulo nos responde essa pergunta. Sabemos que a pregação do Evangelho é sim a grande missão da igreja na terra, conforme ordenado por Jesus. É preciso considerar, contudo, que antes da proclamação é necessário que haja oração. Em tempos tão agitados, em que se busca uma participação mais ativa das igrejas na vida pública, é fundamental estudar o que o Novo Testamento nos ensina sobre isso. Vivendo uma época em que, de tanta conturbação sob a opressão do Império Romano, a orientação de Paulo foi, antes de tudo, a prática da oração, e vamos refletir sobre isso. Lembrando que a oração faz parte dos 3 pilares da vida cristã: oração, jejum e o estudo da palavra, todas no seu devido equilíbrio. A oração, ela é muito importante. A oração, ela deve ser praticada por todo aquele que professa a fé de Cristo. Precisamos falar com Deus, precisamos passar para Ele todas as nossas dificuldades, todas as nossas dúvidas, precisamos passar para Deus todas as nossas petições, precisamos agradecer a Deus, principalmente agradecer por tudo que Ele faz, precisamos ali nos contristarmos diante dos nossos pecados, diante a Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados. A oração, ela tem vários objetivos, nós iremos falar isso de acordo com os tópicos da lição. Então já vamos para o primeiro tópico, que diz: oração, uma prioridade. E aí você tem o primeiro subtópico que diz, antes de tudo, que é uma expressão, né? Então eu coloquei 2 destaques que diz: Paulo inicia a carta orientando a Timóteo a sua missão em Éfeso, a luta contra as falsas doutrinas. Depois o adverte da prioridade para o viver cristão, a oração. Antes de tudo significa a primeira coisa dentro do ato litúrgico. Antes de começar o culto, o cristão deve orar a Deus e a oração era a prioridade. Então vamos lá. Primeira coisa ali, nós temos que entender assim. Paulo, ele quando escreve as cartas pastorais, né, a primeira carta de Timóteo, a segunda carta de Timóteo e Tito, ele está ali mandando algumas instruções para aqueles jovens que estavam ali seguindo uma grande e difícil missão. Só se nós formos olhar ali a igreja de Éfeso, ela vivia ali um momento muito conturbado com as apostasias ou até mesmo com os falsos doutores que queriam ali ensiná-los, principalmente ali, nós vivemos muito naquela época o movimento do gnosticismo muito forte, em que dizia que Jesus ele não se fez homem e que nós não teremos nosso corpo ressurreto, no que nós fizéssemos com o nosso corpo não teria problema, porque ele iria ser ali consumido pela terra, e nós sabemos que Paulo ele enfrentou tudo isso e Paulo ele sempre debateu. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós devemos ali sempre saber que nosso corpo será ressurreto no último dia e que nós precisamos viver uma vida em santidade integral. Nós falamos sobre isso no primeiro trimestre desse ano, né? Sobre santidade. Então eu não vou ficar falando sobre isso, mas só para vocês entenderem que ali Timóteo vivia uma grande dificuldade. Nós falamos na primeira lição que Paulo ele adverte ali alguns líderes da igreja de Éfeso falando que haveriam lobos que queriam agarrar o seu rebanho. Isso ele falou antes de acontecer. Quando Timóteo vai para a igreja de Éfeso, isso já está acontecendo. E Paulo ele fala, você só vai vencer isso com oração. Então você precisa orar, precisa aprender mais, instruir as pessoas dentro da palavra. Então assim, Paulo ele mostra para Timóteo a importância que tem a oração e a palavra. Eles precisavam viver uma vida em oração. O antes de tudo que ele fala, né? O antes de tudo, se você for olhar ali no capítulo 2, ele fala aqui no capítulo 2, ele fala aqui no verso 1, admoesto-te, pois, antes de tudo. O que isso significa? O antes de tudo quer dizer que a oração ela precisa ser a primeira coisa a ser feita. Principalmente
em toda a sua vida. Mas no ato litúrgico, a gente vai falar um pouco do ato litúrgico nesse primeiro tópico. Depois nós iremos falar um pouco mais sobre esse antes de tudo no segundo subtópico. Mas aqui nós vamos falar um pouco do ato litúrgico, né? O que é esse ato litúrgico que nós sempre falamos, né? É o como deve discorrer o culto. Então o culto ele inicia-se ali, dependendo da sua igreja, um horário X e ele finaliza um horário Y, né? Geralmente 19h30 às 21h30. Então você tem que colocar uma coisa na sua cabeça. A primeira coisa que você tem que fazer no culto é orar. É isso, orar. Você ajoelha no seu banco e ore. Ou então você levanta a igreja para fazer uma oração. Mas deve-se orar. Primeiro nós temos que trazer tudo na nossa vida diante de Deus, pedindo para que Deus venha receber a nossa adoração nesse culto. É um problema assim que assim, eu falo com vocês sobre isso, só que eu vou ser sincero com vocês, existe ali uma dificuldade até em mim, porque quando inicia-se o culto eu sempre estou fazendo muitas coisas, e aí tem hora que você vai orar, meu Deus, falta 5 minutos para começar o culto, vou orar. Aí ora rapidinho, né? Aí faz aquela oraçãozinha de 5 minutinhos ali, que é o famoso oração de academia, né? Faz o agachamento, né? Você só ajoelha e levanta, né? Então assim, irmãos, o importante é que nós devemos fazer uma oração assim que nós chegamos. Tem muita gente que nem faz isso. Tem gente que chega, senta no banco e espera o pastor começar o culto. Não, irmãos, chegou mais cedo, não vai conversar com o irmão do lado, conversa com Deus. É melhor você falar com Deus do que falar com o irmão do lado. Claro, devemos ter uma união com os irmãos, mas pode ser feito isso depois do culto. Chama o irmão, vai numa pizzaria, ou então vai numa sorveteria, chama o irmão na sua casa. Mas, na hora do culto, na parte litúrgica, nós viemos com um único objetivo para dentro da casa do Senhor, que é prestar um verdadeiro culto a Ele. Então, antes disso, fale com ele, não fale com o irmão do lado, tá? Já vamos ao segundo subtópico que diz como orar. 2 destaques. O primeiro, apesar das palavras sinônimas, deprecações, orações, intercessões e ações de graça, fica claro que não é uma mera repetição. Oração pode ser petição a seu favor, petição a favor de um amigo, autoridade ou agradecimento. E o segundo destaque é, antes de tudo, orar primeiro significa, antes de qualquer coisa, devemos apresentar a Deus em oração. Então vamos lá. Orações tem várias formas de orarmos. Assim como nós estudamos sobre os salmos, que haviam diversos salmos, e os salmos eram orações feitas a Deus, nós temos orações que são para orar a favor de um amigo, nós temos orações que é para orar a favor de nós, né, de nós mesmos, né? Temos orações em agradecimento e assim, eu acho que é muito importante agradecermos a Deus mais do que pedir, porque assim, nós não merecemos nada do que nós recebemos, entendeu? A única coisa que nós merecíamos era a morte, porque todos pecaram e todos então tiveram um preço de culpa que é a morte. Mas a graça de Jesus Cristo nos trouxe a possibilidade de sermos salvos. Então, a graça é um valor imerecido, nós não merecemos a vida. Então, já que nós não merecemos a vida, tudo que acontece, nós acordarmos de manhã, nós nos alimentarmos, nosso carro, nosso emprego, tudo isso é graças a Deus. Aquele jargão graças a Deus, ele é isso. Graças a Deus eu tenho uma casa, graças a Deus eu tenho um carro, graças a Deus eu tenho aonde me recolher depois que eu chego da minha casa. Então assim, agradeça mais, peça, pode pedir, Deus ele fala, peça para mim, mas também tem hora que ele fala que nós não sabemos pedir, tem hora que ele fala que tudo devemos pedir. Tem gente que pede coisas, eu vi esses dias uma notícia que tinha gente que estava falando para orar para que Deus viesse matar as pessoas. Calma aí, gente, não é assim não. Nós devemos orar para Deus para ter misericórdia dos nossos inimigos, amar os nossos inimigos. Então, ore a favor dos seus amigos, ore a favor dos seus inimigos, nós iremos falar um pouco mais para frente sobre isso. Então, assim, é importante, assim, não é inimigo, gente, nós só temos um inimigo, tá? É modo de dizer, tá bom? Mas, assim, lembre de uma coisa, antes de tudo, ore. Então, assim, você vai acordar de manhã, acordou? Ore.
Você vai sair de casa? Ore. Vai iniciar uma reunião? Ore. Iniciou a pré-aula aqui, nessa pré-aula, deveríamos orar. Orar, vamos orar. Então assim, tudo que fizer, ore. Músico, vai ter um ensaio? Ore. Líder de jovem, vai ter um ensaio com a mocidade, um culto dos jovens, uma visita? Ore. Tudo deve se orar antes. Pedir para que Deus vá na frente. Moisés tem um momento que Deus fala assim para Moisés: Moisés, cansei. Não aguento mais esse povo, tô saindo. Moisés fala assim, ó, se o Senhor não estiver na frente, eu não vou. Eu só vou se o Senhor for na frente. Ou seja, Deus sempre tem que estar na nossa frente e Deus sempre tem que ser aquele que vai controlar a nossa vida. Amém? Terceiro subtópico, orar pelas autoridades. Paulo vivia na época do domínio romano, onde ele foi preso e teve vários líderes implacáveis como Nero e teve outros também. O povo judaico teve em sua história diversas rebeliões e na época estava próxima de mais uma, a judaico-romana, que culminou com a destruição do templo em 70 DC. Apesar disso, o Novo Testamento exorta que devemos orar pelas nossas autoridades. Esse tema aqui eu vou parar um pouquinho para falar sobre ele, nem que eu perca um tempo, mas é muito importante nós falarmos sobre esse tema, sobre as autoridades, porque nós vivemos hoje num tempo em que nós ouvimos muitas pessoas falando para que Deus venha matar o nosso presidente, ou que Deus venha fazer, faça isso, faça aquilo, mas gente, vamos fazer o seguinte, Deus fala para orar pelas nossas autoridades. Nós vivemos hoje um mundo politicamente instável. Sabemos disso, que vivemos um mundo politicamente estável. Só que quando Jesus veio para cá, também vivia-se um tempo instável ali para o povo judaico. Eles viviam na opressão de um império, do Império Romano. Quando Jesus veio, eles tinham a esperança de que o Messias seria aquele que viria para libertar aquele povo do jugo romano. Então, quando Jesus ele mostra ser o Filho de Deus, mas como um homem, um profeta que é humilde, que falava para amar os seus inimigos, para que nós vivamos uma vida ali em amor, né? E não guerra, né? Que Jesus não guerreou. A única coisa que Jesus ele batia de frente era com os líderes judaicos, né? Que tinham esse pensamento bem, como eu posso dizer, existe a palavra reacionário, mas é uma palavra hoje é uma palavra usada de uma maneira errada, né? Mas eles tinham ali, mas por que a gente também tem que entender por que os líderes da época tinham esse pensamento? Porque se você for olhar na revolta dos Macabeus, você vai ver que os fariseus, eles se levantaram para defender a lei do Senhor. Só que aí, depois que toda a revolta acabou, eles continuaram nessa vivência. E eles tinham um medo de entender que, assim, se viesse alguém com uma ideia diferente daquilo que eles acreditavam, esse blasfemava contra Deus. Então, existia a gente tem que entender que até mesmo os fariseus tinham seu lado, né? Sua visão de pensar sobre isso, né? Errado? Obviamente errado, porque eles não aceitaram o Messias. Mas porque também eles acreditavam que o Messias viria como um grande libertador, que seria um grande guerreiro. Até mesmo os discípulos chegam em Jesus e falam: Jesus, quem vai sentar do seu lado direito? Quem vai sentar do seu lado esquerdo quando o Senhor estabeleceu o seu reino? Eles achavam que era terreno, eles não estavam falando do reino dos céus, não, eles achavam que era o reino terreno mesmo, que Jesus ia, em algum momento, Jesus ia fazer ali uma grande guerra e iria destruir o povo romano naquela época, mas não, nós sabemos que não foi esse o sentido. Jesus, ele ora e fala: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. E aí você passa por Jesus, você passa pelos apóstolos, eles também sofrem perseguições dos líderes daquela época. Você tem Nero, que foi ali um grande destruidor. Você tem Tito, que foi aquele que destruiu Jerusalém em 70 depois de Cristo. E eu quero até falar aqui sobre isso. Eu tenho um livrinho aqui, um livro bem pequenininho, né? Que é esse livro aqui, de 1400 páginas, que ele é a história dos hebreus, né? Ele fala um pouquinho, né? Esse daqui é Flávio Joséfo, eu acho que muitos conhecem, é um grande historiador judaico.
E ele fala no seu capítulo aqui, ó, capítulo 47 do seu livro, ele fala quantas vezes em que tempo a cidade de Jerusalém foi tomada. Então ele fala que depois que Davi, rei dos judeus, expulsou os cananeus, lá instalou os da sua nação, e 477 anos e 6 meses depois, ela foi destruída pelos babilônios. Então a primeira destruição ali de Jerusalém. 1179 anos passaram-se desde o tempo em que Davi reinou até quando Tito tomou e destruiu 2177 anos depois da sua fundação. Então, depois de 2177 anos, depois da fundação de Jerusalém, ela foi destruída ali por Tito no ano 70 depois de Cristo. Apesar disso, eu estou falando só de perseguição, só estou falando de coisa ruim. Apesar disso, Paulo ele exorta que devemos orar pelas nossas autoridades. Então, Jerusalém foi destruída, o templo não existia mais, claro que não foi na época de Paulo, isso foi na época de João, né? E também mas independente, eles viviam ali um tempo de grande perseguição. Paulo foi preso 2 anos antes dele escrever essa carta e foi torturado e assim, mesmo assim ele fala para orar por todos. No versículo 2 ele fala pelos reis, por todos que estão ele fala no capítulo 2 mesmo, né? Pelos reis, por todos que estão em iminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Então, assim, ore pelas autoridades. Tem outros capítulos. Romanos, capítulo 13, versículo 1, diz que nós estamos sujeitos às autoridades. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 13 ao 17, também fala sobre nós estarmos ali sujeito também às autoridades. Então, assim, faz parte. As autoridades fazem parte. Se elas são boas ou se elas são ruins, também é Deus que coloca, gente. Ou seja, se nós acharmos que Deus não colocou as autoridades lá, nós estamos duvidando do poder de Deus. E nós já sabemos que Deus tem o controle de tudo. Então foi Deus que colocou as autoridades lá. Então ore pelo presidente, ore para que ele faça um bom trabalho, apesar de nós sermos céticos de não acreditar, né? Ele talvez, mas ele não vai fazer um bom trabalho. Mas ore para que Deus venha dar graça, misericórdia e também que nós venhamos passar por tudo isso, orar para que Deus venha abençoar e que Deus tenha misericórdia também. E também orar para que Deus salve. Nós iremos falar um pouquinho mais para frente sobre isso, tá? Então vamos lá. Segundo tópico diz o poder da oração. O primeiro subtópico diz uma questão de fé. Aí você tem 3 destaques. O primeiro, um dos sinais dos últimos tempos é a apostasia, o abandono da fé. A apostasia acontece com a diminuição das disciplinas espirituais essenciais, como a leitura da Bíblia, a oração e fé e oração. Um depende do outro e interligam-se. A parábola do juiz iníquo é o maior exemplo da importância na insistência da oração. Já vou passar para o subtópico 2, que diz o perigo do secularismo. Jesus usa a parábola para falar com os discípulos em todos os tempos. Ele explica com a pergunta retórica, mostrando que Deus fará justiça mesmo que tardia, porém quando Jesus vier, achará fé na terra? A pergunta mostra que não devemos nos preocupar com o cotidiano e as coisas dessa vida e que nos fazem esquecer de falar com Deus. Eu juntei os 2 subtópicos porque eles têm o mesmo sentido, então eu já adianto aqui já para não perder muito tempo. Então assim, vamos lá. Nós vivemos hoje no século 23, 2023 anos depois que Jesus veio a esse mundo, morreu, ressuscitou, foi ao céu e nos deu uma missão de pregar o evangelho para todas as criaturas. Então assim, tem muita gente que já passou por muita coisa. Nós passamos aí por 2 guerras mundiais, nós passamos por recessões econômicas, nós passamos por grandes perseguições, grandes cruzadas da igreja contra o império, contra os muçulmanos. Nós tivemos também domínios de impérios e muitas coisas aconteceram durante esses 2023 anos. Só que uma coisa nós não podemos esquecer, é Deus. Então assim, o que está acontecendo em 2023? Quando você tem a parábola das 10 virgens, ele fala uma frase que é o seguinte: e demorando o noivo.
Para nós, no nosso tempo cronológico, né? Nosso tempo cronológico, nós temos uma visão de que Deus está demorando. Jesus está demorando, né? Parece que não vai acontecer, né? Só que vamos entender uma coisa. Nós estamos nessa terra e nós temos um tempo de vida. Eu nasço e morro com 80, 90, 100 anos. Tem gente que morre até menos. Tem gente que morre com 40 anos. Ou seja, Jesus veio para essa pessoa. Jesus, ele vem para aquela pessoa que morreu. Por isso ela já tem 2 caminhos. Nós iremos falar um pouquinho sobre isso. Então, assim, nós temos que ter uma vida íntima com Deus. Sabe por quê? Não porque nós temos medo de que nós iremos para o inferno. Pois se você tem medo de ir para o inferno, é provável que você vá. Porque nós temos que entender que nós queremos o céu, pois nós queremos estar perto daquele que está lá. Você não vai para a casa de um amigo por causa da casa dele. Porque se você vai na casa de um amigo por causa da casa dele, você está sendo egoísta. Você está sendo interesseiro. Você vai na casa de um amigo pela companhia do seu amigo. Então, você quer ir para o céu porque Jesus preparou um lugar para você morar, mas para você estar com Ele. Então, assim, a intimidade com Deus faz com que nós nos acheguemos a Ele. Quando nós nos achegamos mais próximos de Cristo, de Deus, estamos mais próximos dele, a intimidade aumenta e isso, o que acontece? Você esquece tudo que está ao redor. Então você esquece do seu secularismo, você esquece da sua vida cotidiana, você esquece dos seus problemas, você só lembra de uma coisa, Cristo. E aí o que você pensa? Eu quero estar com Ele. Mas eu não quero estar com Ele porque eu tenho medo do outro lado. Não. Eu quero estar com Ele porque Ele me guardou um lugar para mim lá. E eu quero estar lá pertinho dele. Então, assim, a igreja hoje ela tem um problema muito grande que é a apostasia. Mas nos últimos dias realmente haveria essa apostasia. O que é apostasia? É você viver a sua vida de uma maneira tão mecânica que você esquece de Deus. E você vive longe dele. Você perde a fé. Tem muita gente que hoje você fala, Jesus está voltando, a pessoa fala, para com isso, que Jesus está voltando o quê? Já falou tanto disso, você está falando isso de novo. Isso é apostasia. Muitas pessoas, se isso acontecia na época de Paulo, que passou 10 anos que Jesus havia se ressuscitado, passou 20 anos, passou 30, passou 60 anos, as pessoas já, não vai voltar mais não, vai voltar mais não. E aí as pessoas voltavam para o judaísmo, voltavam para a cultura pagã, se rendia ao gnosticismo. Será que essas coisas não estão se repetindo hoje? Estamos em 2023. 2023 hoje nós temos pessoas que se dizem cristãs, que fazem carnaval gospel, fazem balada gospel, que se desviaram da fé, perderam a intimidade com Deus, vivem uma vida dentro de uma bolha de ativismo religioso, que esqueceram da principal essência que é a missão de Cristo, pregar o evangelho e viver uma vida em santidade. Então, vamos aí ao terceiro subtópico que diz, vida quieta e sossegada. Paulo estimula Timóteo a orar e ensinar a igreja que ore pelas autoridades para ter uma vida sossegada. Desdenhar da oração é um sinal trágico da fé evangélica. Devemos orar pelas autoridades pedindo o livramento das perseguições. Nossa motivação é a oração e a vida piedosa. Assim Deus age a nosso favor, controlando o agir do Estado. Devemos servir a Deus e ser honesto com os homens. Esse vida quieta e sossegada aqui meio que parece contraditório, porque Paulo sofreu perseguição, né? Paulo sofreu muita perseguição e hoje nós temos aí, voltando ao âmbito político, né? Nós vivemos em dias, temos países que são totalmente controlados pelo Estado e que falar de Cristo ou então professar fé é ruim, né? Você acaba sendo preso, você acaba sendo perseguido. E aí, mas se eu orar para Deus abençoar as nossas autoridades, será que Deus abençoa? Só que aí que tá, vamos pensar uma coisa. Será que as pessoas têm orado pelas autoridades?
E assim, eu tô trazendo um diagnóstico no nosso país. Hoje no nosso país, dificilmente nós oramos pelas nossas autoridades. Oramos assim, quando há um grande clamor pelas autoridades. Não, eu digo orar todos os dias. Vamos passar um tempo orando. Deus abençoe nosso país, abençoe nossa nação. Dê sabedoria para aqueles que estão ali. Claro que existe atrás disso um grande mover das trevas contra a igreja. Mas é Deus que controla. Novamente eu digo, nós não acreditamos que Deus está no controle de tudo? Deus está no controle de tudo. E aí Paulo ele fala, né? E o escritor da revista, ele fala nessa questão do que é sossegado, ter uma vida, ora para que Deus, nós não devemos duvidar da oração. Tem muita gente que duvida da oração. Devemos cada dia mais orar e ter fé de que ela tem efeito, que a oração ela pode ter seus efeitos. Então, ore para Deus para que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada. Terceiro subtópico diz, o propósito divino. Aí o primeiro subtópico, bom e agradável. Paulo, através da inspiração do Espírito Santo, adverte a Timóteo que a oração é a nossa prioridade. Buscar através de outros meios é incredulidade e rebeldia. Orar é agir contra os verdadeiros inimigos da igreja. É lutar contra as armas não carnais. Oração é um combate efetivo. Devemos orar sempre. E não duvidar da oração. Tem muita gente que ora, mas quer fazer de outro meio. Por exemplo, tem gente que tá devendo, né? Aí tá devendo. Aí ora e pede lá para aquele banco alternativo que nós sabemos que tem, que é perigoso até. E aí você se enrola nesse banco alternativo, quer orar para Deus te livrar dele. Mas aí Deus fala assim, mas você não teve fé de esperar eu te ajudar. Você não esperou. Você não teve fé. Tem gente que, eu tô orando para que Deus venha me abençoar. Eu peço para Deus um carro. Aí vem uma oportunidade, um carro ruim, quebrando, e fala, Deus me deu o carro. Aí começa a quebrar o carro. Aí você fala, olha o que Deus faz. Não, foi você que tomou a frente. As coisas, elas acontecem. Eu tenho isso como exemplo pessoal. Muitas coisas aconteceram na minha vida, foram acontecendo. Porque eu tive fé, eu orei e Deus, ele abençoou. E eu sei que ele pode fazer isso na sua vida. Ore para Deus e confie. Não só ore, confie, tá? Salvação a todos. Falar que todos serão salvos é uma mentira. A Bíblia diz que ao homem foi destinado 2 caminhos. Apesar disso, devemos orar para que Deus abra nossos corações e sigamos a nossa missão de pregar o evangelho a todos. Aqui tem um ponto importante, né? Que é o seguinte, nós temos que lutar, e aí o escritor da revista ele fala que nós devemos lutar contra o globalismo, deixa eu ver aqui, contra o universalismo, desculpa. Nós devemos lutar contra o universalismo. O que o universalismo ele diz? Ele diz assim, que qualquer um pode ser salvo, todos serão salvos. Não ficará um só, não. Senão não haveria, Deus não teria falado que haveria 2 caminhos. Então assim, devemos orar para que Deus nos dê graça para orar pelos nossos inimigos, para que nós possamos pregar o evangelho para os nossos inimigos. E não são, assim, inimigos, gente, não existe, só temos um. Mas assim, aqueles que, quando nós dizemos inimigos é um modo de dizer, mas aqueles que querem o seu mal, aqueles que falam mal do seu Deus, aqueles que fazem mal para você no trabalho, devemos orar por eles, para que Deus venha trazer a misericórdia dele e a graça dele sobre essa pessoa, para que ela venha a ser salva. Sim, Deus quer que todos sejamos salvos. Então, não é justo também, se Deus quer que todos sejam salvos, que você queira escolher quem deve ser salvo. Não, todos devem ser salvos. Então, ore por aqueles que estão fora, ore por aqueles que não aceitam, ore para aqueles, para que Deus venha convencer do pecado, da justiça e do juízo, tá bom? Último subtópico, unidade em Deus. O propósito da oração individual ou congregacional é que sejamos agentes efetivos do plano de Deus, tornar a congregar todas as coisas. Paulo diz que há um só Deus e um só mediador. Então, nós temos que orar para que todos se acheguem a Deus, pois somente se achegando a Deus é que eles conquistarão a salvação. Já vamos para a conclusão, que diz:
Paulo conclui sua instrução com uma recomendação que abrange a atuação pública. Quero, pois, que todos os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira nem contenda. Esta é, portanto, a grande ação que se espera da igreja. Do recôndito do nosso coração, a expressão congregacional é pública. Foi assim que a igreja sempre cresceu. Nem a tirania romana deteve o avanço da fé cristã. Isso é muito forte. Porque assim, todos ali, eles estavam unidos na oração e no partir do pão. Nós sabemos que nós lemos isso em Atos. E a igreja ela se manteve firme. Ela passou 300 anos em 10 grandes perseguições. Depois, ela ali se manteve firme. 380 tivemos ali, então, a igreja no Estado romano. Aí surgiu então a Igreja Universal. E durante 1500 anos a igreja sofreu de uma outra forma. Bíblias sendo queimadas, pessoas que não achavam certo que a igreja falava, os grandes iluministas que vieram, como John Hus, nós tivemos Martim Lutero, que foi excomungado da igreja, nós tivemos outros nomes ali também que sofreram perseguições por causa da igreja católica, sobreviveu, tivemos a revolução. A revolução não, né? Tivemos a reforma. Revolução não, gente. Reforma. Começa com R, mas é diferente a palavra. A reforma protestante em 1500. A igreja sobreviveu. Estamos em 2023 falando da palavra de Deus. Somente a Bíblia, somente o poder de Deus poderia chegar em 2023, depois de tudo que passou, tantas perseguições, tantas lutas, e manter em pé. Mas graças à oração, pois todos os grandes homens tiveram uma vida de oração, tá bom? Deus abençoe a todos, agradeço por mais esse vídeo, não esqueçam de dar o seu curtir, não esqueçam de comentar se gostaram, se tem alguma sugestão, se eu falei alguma besteira, pode comentar, tá? Que eu estou cada dia mais aprendendo para melhorar os vídeos, tá bom? Deus abençoe a todos e tchau!